Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro com a Régios. Sou Geisiane, gerente de governança e planejamento, e estou aqui hoje para estar acompanhando esse evento com vocês. Estou aqui também, né, junto com a diretoria da entidade, para compartilhar com todos vocês os resultados obtidos no primeiro semestre de 2023. Então, gostaria de cumprimentá-los, sejam todos muito bem-vindos. Olá, Olá, pessoal. Geise, tudo Olá a bom? todos. Bom, pessoal, antes, né, para deixar claro aqui para vocês, no período de divulgação da prestação, a gente pediu para vocês enviarem perguntinhas para a gente e que elas vão ser, tá, respondidas no final do nosso encontro. E agora, gostaria de chamar a nossa diretora-presidente, né, Semiramis César, a nossa Mirinha, para poder começar esse encontro de prestação de contas. Primeiro agradecer, né, a participação, todos que estão aqui conosco assistindo essa prestação de contas. Na verdade, é um pilar da boa governança a prestação de contas, e a Régios cumpre rigorosamente esse dever. Então, a gente vai fazer a prestação de contas, do primeiro semestre de 2023 e temos bons resultados para mostrar. Então, nós vamos iniciar falando sobre os indicadores de gestão e alguns destaques que nós tivemos aí nesse primeiro semestre. De fato, a gente ainda está na metade do caminho, mas a gente tem coisas bem positivas, né? O primeiro destaque é que o patrimônio que a Regis administra, na verdade, o patrimônio que é dos planos de benefício dos participantes, né, atingiu 3.750.000.000. Então, a gente tem aí uma responsabilidade muito grande, um dever fiduciário de fazer esse dinheiro crescer sempre mais para que os participantes tenham o seu benefício assegurado, e é nessa linha que a gente trabalha. Então, nós também conseguimos concretizar a venda de 3 imóveis do plano BD01. O plano BD01 é um plano maduro e a gente sabe que nesse momento não faz sentido ter essa carteira de imóveis. E até em cumprimento à própria legislação, a gente está fazendo os processos com bastante segurança. E o ponto também bem relevante é o plano BD01, que nós tivemos uma redução do déficit do plano BD01 em 56,8%. Então, a gente tem notícias boas, o Sandro depois vai detalhar mais para vocês. E nessa linha dos bons resultados, né, nós temos também uma entrega fundamental, que todos os planos superaram a meta atuarial e o bench da política. Então, todo mundo está verdinho aí no verdinho, e o Sandro também vai estar falando isso com vocês. E também houve, para esse resultado acontecer, toda uma atuação, um rebalanceamento da carteira, e isso foi feito seguindo os padrões, que foram traçados, as estratégias, né. Na parte de previdência, nós tivemos a adesão de uma nova patrocinadora, que foi a Ceasa. Ela aderiu ao plano CD05 e com um número bem significativo de inscrições. Também tivemos mais uma instituidora para o Brasília Prev, que é o Copev-DF. Então, bom resultado também para a parte previdenciária, e além desse trabalho, o Laércio depois vai mostrar todo o crescimento da massa de participantes e toda essa responsabilidade que a gente traçou nesse primeiro semestre com relação à gestão previdenciária. E revisamos também, 5 regulamentos foram revisados e atendendo à resolução do Conselho Nacional de Previdência Complementar, que é a resolução 50. E essas mudanças no regulamento, ela vem beneficiando os participantes, porque ela traz mais flexibilidade com relação àquela parte dos institutos, que são as opções que as pessoas têm quando rescinde o contrato com a patrocinadora, né, de resgate, portabilidade. Então, também isso está bem encaminhado à parte de mudança dos regulamentos. Agora entrando um pouquinho já na gestão mesmo, nos resultados, né, então a gente verifica assim, ó, quando nós comparamos a despesa administrativa da Régios nesse primeiro semestre comparada ao patrimônio,
No ano de 2022, isso representou 0,47%. Até junho, a despesa comparada ao patrimônio está representando 0,22. Então, isso significa que a gente está tendo uma redução nesse nível de despesa comparada ao patrimônio. A gente trabalha para ficar em linha com a média da Previc das fundações do grupo da Regis, né? Mas esse processo ele vem acontecendo nas duas pontas. A gente diminuiu a despesa, né, segurou algumas despesas, diminuiu realmente, e na outra ponta o patrimônio está crescendo, então está sendo aí visto nesse indicador como isso reflete legal. Na parte da receita administrativa, o que a gente tira para administrar os planos, a Regis não tem fins lucrativos, né? Então, o que a Regis tira é o que é necessário para cobrir as despesas. Quando a gente compara esse recurso que sai dos planos para bancar o custeio administrativo, a gente verifica que em 2022 esse percentual foi de 0,38, estava em média com a Previc aqui, ó. Mas, quando a gente olha junho, nós estamos em 0,17. Mostra que a gente está abaixo um pouquinho da Previc e que nós vamos conseguir fechar 2023 reduzindo também esse indicador, que para nós é positivo. Significa que eu estou tirando menos dinheiro dos planos para administrar os planos de previdência. Quando a gente olha a despesa per capita, aqui eu pego a despesa administrativa e divido pelo número de participantes, a gente vê que em 2022 foi R$ 2.632 gasto por participante. Quando a gente olha a posição de junho, né, o acumulado até junho, este valor está 1.225. Isso mostra também que nós vamos ter um reflexo positivo na diminuição desse indicador. Por quê? Se eu aumento a minha base de participantes e seguro a despesa aqui, isso significa que eu terei uma despesa per capita menor. E isso é bom e está aqui mostrando que a gente já está tendo redução e estamos buscando chegar próximo do valor, do número que é mostrado pela Previc para o segmento em que a Regis está. Na parte de receita per capita, a gente vê que também houve uma redução, né? Até junho, nós temos R$ 982. Quando a gente olha a média da Previc é 977, e aqui a gente comparando com o ano passado, a gente vai ver também que isso vai mostrar uma redução. E esses indicadores, eles são positivos quando a gente mostra que está havendo essa redução, significa que eu estou gastando menos para administrar os planos. Um outro indicador importante é a gente olhar o orçamento, né, do ano e comparar as despesas realizadas com aquelas que foram orçadas. Então, de um valor total orçado de 4.871 até junho, a gente gastou 4.364. Isso significa que a gente gastou menos 10,42 na comparação do orçado com o realizado. As sobras que acontecem aqui, elas são acumuladas no PGA de cada plano, que é o plano de gestão administrativa. Então, olhando essas caixinhas aqui, ó, o que que a gente identifica? Que cada plano de benefícios, cada um deles tem a sua caixinha com os recursos do PGA, que são os recursos que são separados para bancar a administração desses planos enquanto eles viverem, né, até o último participante. Então, quando a gente olha aqui o estoque acumulado de PGA, na Regis, esse estoque é de 91 milhões, mas esse total aqui é um pedaço de cada plano. O plano BD tem mais, tem quase 77 milhões, o plano CV tem quase 12 milhões em PGA, o CD02 é um plano que paga benefício num prazo curto,
então ele tem 317 mil, o metrô já tem 1.400.000, o CD 05, 572, o Brasília Prev está começando a formar o seu PGA, com 4 mil, e o Regius Prev, que é o de entes federativos, lá da Prefeitura de Maringá, está começando a receber os participantes agora, ele tem R$ 460. Isso é normal, porque é um plano que está começando. Mas o que a gente mostra é essa segregação que a Regius tem, tanto no contábil, dos recursos de cada plano, também para o próprio PGA. Então, nessa parte de gestão, seriam esses pontos. E agora eu vou chamar o Laércio, ele vai falar um pouquinho para a gente, detalhando aí a gestão previdenciária, né, Laércio? Fique à vontade. Olá, participante, um prazer muito grande estar com vocês aqui. No meu caso, pela primeira vez, né? Eu tomei posse aqui no dia 10 de julho, então estou aqui absorvendo do conhecimento da Mirim e do Sandro, e tem sido uma experiência muito boa, e o que eu posso já dar de depoimento é que eu vejo uma empresa muito bem administrada. Claro, com grandes desafios pela frente, mas muito bem administrada até aqui. Então, o meu desafio só aumenta nessa composição dessa diretoria. Vamos lá, então. Falando de gestão de previdência, a gente tem aqui as provisões matemáticas do plano BD1. A gente tem, em junho de 2023, um patrimônio de cobertura de 2,7 bilhões de patrimônio de cobertura e uma provisão matemática de 2,762. Isso significa que a gente tem aqui um déficit, em junho de 23, de 38,4 milhões de reais. A notícia boa é que a gente, olhando para o gráfico, em junho de 2022, nós tínhamos lá 154,4 milhões de déficit e, em junho de 23, 38,4. Ou seja, há um decréscimo considerável e a nossa expectativa, bastante considerável, é que a gente chegue a dezembro já com esse déficit zerado. E provavelmente, quem sabe, até algum superávit já. Falando aqui do CV3, as provisões matemáticas, a gente tem um patrimônio de cobertura de 686,9 milhões contra um fundo previdencial de 682,1 milhões, o que significa aqui um superávit de 4,9 milhões de reais. O CV3 é um plano bastante equilibrado ao longo da sua história, está bastante consistente os seus resultados e apresentando um superávit crescente também na nossa expectativa para o próximo período. A questão das arrecadações, a gente tem do plano BD1 com 40,9 milhões de reais de arrecadação no primeiro semestre de 2023. O CV2 ele apresenta uma pequena queda de 2 milhões para 1,9. Lembrando que esse é um plano que o padrão dele realmente é a diminuição, tendendo a zero. O CV3, a gente está hoje com 28 milhões de arrecadação no primeiro semestre de 23. CV Metrô com 5,2 milhões de reais. O CD5 com 3,6 milhões de reais. Brasília Prev com 589 mil. E o Regius Prev, que é o caçulinha aqui, com 14,7 mil reais. Um total de arrecadação de 80,3 contra o primeiro semestre de 2022 de 72,1, que significa aqui um crescimento nas arrecadações de 11,3. Já do outro lado, a gente tem a outra parte, a contrapartida disso, que é o pagamento de benefícios. A gente olha aqui, comparando o primeiro semestre de 22 contra o primeiro semestre de 23, a gente vem de um volume de pagamentos de 114,6 milhões para 118,4, um crescimento aqui. Sobretudo, a gente percebe esse crescimento no BD1, que é uma tendência natural à medida que vários participantes vêm aposentando, né? E então o valor de arrecadação naturalmente tende a aumentar. Olhando aqui para a maturidade financeira, a maioria dos planos eles estão ainda com zero aqui de maturidade,
porque são planos que estão na fase de acumulação, né? O CD3 tem aí um percentual bastante pequenininho ainda de pessoas que passaram a fazer jus ao pagamento de benefício, e já o BD1, ele é o plano mais maduro, né? O primeiro plano da Regios, e a gente tem para cada R$1 arrecadado um pagamento de 2,81. Mas essa é a característica exatamente desse plano, né? À medida que a gente já começa a entrar na curva de declínio, porque os pagamentos vão ser maiores daqui para frente, à medida que faltam aí 260 e poucos participantes para a aposentadoria. Aqui, olhando para o volume de participantes, hoje nós temos 6.626 participantes, distribuídos pelos diversos planos, né? A gente vê aqui que o BD1 e o CV3 são os que têm maior volume de participantes. Temos aí, nos últimos 12 meses, um crescimento de 7,6%, e em 2023, 5,33% volume de crescimento da base de participantes, né? São 335 novos participantes em 2023. Na outra ponta, a gente tem aqui o volume de participantes e não participantes, e a gente vê aqui uma meta para esse ano de 8 mil participantes no total do ano. Temos 6.626 e ainda por atingir de meta 1.374 participantes, né? Um desafio bastante grande, à medida que temos somente 4 meses pela frente. Nosso índice de penetração na base é de 80, quase 80,8%, né? Então temos aí em torno de 20% ainda de não participantes, considerando o próprio BRB, a BRB Card, o Metrô, Ceasa e a BRB Saúde. E o nosso desafio é convencer esses colegas que isso é um benefício, né? Um grande benefício que eles têm, estão abrindo mão, eventualmente. Então, essas são as considerações gerais aqui em relação à gestão de previdência, e eu agradeço mais uma vez a atenção de vocês e passo a palavra aqui ao meu colega Sandro, na sequência, para falar da gestão de investimentos. Olá, participantes. Sejam bem-vindos aí à nossa apresentação sobre a gestão de investimentos desse primeiro semestre de 2023. O ponto que nós estamos apresentando para vocês com muito orgulho, né? Esse alcance, né, da marca de 3,75 bilhões de recursos administrados no primeiro semestre, né? Esse número, para vocês terem uma ideia do quanto que ele é representativo, nós esperávamos alcançar esse número só no final deste ano. Nós já alcançamos o mês de junho e agora o nosso novo patamar agora está sendo alcançar os 4 bilhões aí. Esse é o nosso próximo alvo aí, atingir, romper a marca dos 4 bilhões de recursos administrados. Isso só vai ser conquistado realmente com a elevação do número de participantes, de patrocinadoras, de instituidoras e por você, que é o nosso participante, né, que tem confiado seus recursos na Regios e aí com isso nós, em retribuição, estamos aí alcançando esses excelentes resultados. Como a Miriam já adiantou, né, nós já tivemos um desempenho, todos os planos suplantaram, né, a sua meta atuarial ou seu benchmark, né, no caso do plano BD01, que é a meta atuarial é 4,65 mais IPCA, equivalente a 5,95% no período, 129%, né, de resultado, e os demais planos, né, que tem um alvo de IPCA mais 4, né, correspondente a 4,88 no período, todos eles bem acima dos 100%, né, com destaque principal para o plano CD05, né, que alcançou no primeiro semestre 220%. Né. Nós sempre falávamos sobre isso, né, para o pessoal do CD05, quem nos acompanhou, por exemplo, nas lives do Regis Cash, né, nós falávamos o tempo todo sobre essa questão, né, o plano CD05 é um plano que tem muito papel marcado a mercado, né, como vocês vão ver mais na frente, então ele sofre um pouco mais com as oscilações do mercado, mas nós estávamos muito tranquilos com relação à consistência da carteira, e essa consistência hoje, graças também ao processo de rebalanceamento das carteiras, tanto do CD05 como dos demais planos, nós alcançamos esses excelentes resultados no primeiro semestre, né, com esse destaque aí de 10,74 no plano CD05, né, e com os demais planos também suplantando em muito o referencial que é IPCA mais 4.
Começando aqui pelo plano BD01, né, nós alcançamos 2,74 bilhões de rentabilidade, uma rentabilidade no ano de 7,65, né, 129% em relação ao seu benchmark. No acumulado de 12 meses também, esse é um indicador muito importante, né, nós já alcançamos 12,17, uma rentabilidade excepcional, né, bem superior à meta atuarial de IPCA mais 4,65. No CD02, é um plano que já é um plano, como o Laércio já falou, né, um plano maduro, né, ele tá na fase de, mesmo estando numa fase descendente em termos de patrimônio, ele ainda tem um patrimônio bastante representativo de quase 80 milhões de reais, fechou o primeiro semestre com quase 80 milhões de reais, com desempenho no ano de 7,86, né, contra 4,88 do seu benchmark, né, o que dá 161%, no acumulado de 12 meses, uma rentabilidade de 11,06%. No CV03, né, nós tivemos no primeiro, que é um plano que já tem 716 milhões de patrimônio acumulado, né, uma rentabilidade de 9,75% no ano, né, contra uma meta de 4,88, equivalente a 200% do referencial. No acumulado de 12 meses, quase 13% de rentabilidade no CV03. No CD Metrô, é um plano que é número de junho, tá? Ele estava com 99 milhões de patrimônio, mas ele já suplantou, né, essa marca de 100 milhões, aí, como vocês já acompanharam no Regis Cash, né? 10,03% no ano, no acumulado de 12 meses, 12,69%, e contra um 4,88% do benchmark no período, né, do ano, ou seja, um equivalente a 206%. Para o CD05, né, um plano também, é um plano que era quase o caçula, né, porque agora foi suplantado pelo Regis Prévio, o plano CD05, que é o plano que está aberto para novas patrocinadoras, inclusive os funcionários da SEASA, né, entraram no CD05, já atingiu o patrimônio de 20 milhões de reais, né, uma rentabilidade no ano acumulada de 10,74, né, contra um benchmark de 4,88, 220%, como eu já adiantei, 13,48% no acumulado de 12 meses, gente. Espetacular essa rentabilidade. O Brasília Prev, né, que é o nosso plano instituído, né, aliás, faço aqui um convite, né, a todos os vovôs, vovós, né, que têm os seus netinhos, que queira fazer a proteção, né, para os seus netinhos. Olha aí, a boa oportunidade é o Brasília Prev, 1,9 milhões de patrimônio, né, 6,75 de rentabilidade no ano, contra um benchmark de 4,88, um desempenho de 138%, no acumulado de 12 meses, 10,47%. Então, ele é um plano, é o nosso plano instituído, né, aberto para parentes, até para os nossos parentes, né, da família Regis, né, até o 4º grau, gente, até o 4º grau agora, com a resolução número 23 da Previc, né, agora está aberto até o 4º grau, inclusive para fins. Então, se você quiser botar o seu cunhado, sua cunhada também, seus primos também, você pode também indicar aqui para o Brasília Prev, que é um plano que está entregando uma excelente performance, já suplantou, tá? Já estou adiantando aqui o número de agosto, já suplantou a marca dos 2 milhões de patrimônio. O Regis Prev, que é o nosso plano de entes federativos, né, para entes federativos, nós criamos o Regis Prev no ano passado, né, e tivemos aí, passamos, inclusive, participamos de vários processos seletivos e nós fomos escolhidos pela Prefeitura de Maringá, lá no Paraná, do qual nós mandamos o nosso alô aí para o pessoal de Maringá. Muito obrigado aí pela confiança. Esse plano Regis Prev foi criado no ano passado, mas ele recebeu o primeiro depósito em fevereiro deste ano, no dia 10/2 de 2023. Ele tem 14 mil só de patrimônio no primeiro semestre, mas ele está com uma excelente performance de 4,83 no ano, contra um benchmark de 3,39, né, um desempenho de 142% da sua rentabilidade. Então, esse é um plano que ele só é aberto para entes federativos, tivemos essa primeira experiência com a Prefeitura de Maringá, mas estamos buscando outros entes federativos também para poder oferecer a implantação da Previdência Complementar. Afinal de contas, no Brasil, nós temos mais de 2 mil municípios obrigados a implantar a Previdência Complementar e esse é o mercado que a Regis está entrando por intermédio do plano Regis Prev. E, por último, né, o plano PGA, o plano de gestão administrativa, a Mirinha já mostrou para vocês a divisão, né, por plano, né, ele atingiu um patrimônio de 92 milhões de reais no primeiro semestre, com 8,82% de rentabilidade, contra um benchmark de 4,88%, um desempenho de 181%. No acumulado de 12 meses, 12,08%, um desempenho também excepcional, que suplanta em muito a meta, o benchmark do plano.
esse é o nosso orgulho, gente. Inclusive, nesse primeiro semestre, nós tivemos eleições, né, o qual nós recebemos aqui o nosso amigo Laércio, né, para compor aqui a diretoria, e aqui nós chegou até os nossos ouvidos aí algumas pessoas, olha, a Regi não está com uma boa rentabilidade. Não é verdade, tá? Isso vocês podem observar por esse quadro, mesmo no horizonte muito longo de 5 a 10 anos, a Regi tem a tradição de sempre entregar resultados acima do seu referencial ou da meta atuarial. Como vocês podem ver, tivemos 3 anos, né, digamos, com muita dificuldade para todo o mercado, né, se você for olhar. Nós tivemos a Covid-19, né, que começou a crise, a pandemia da Covid-19 começou lá em 2020, né, se arrastou até o ano de 2021. Em 2022 nós tivemos a guerra da Ucrânia, né, também, que atrapalhou bastante o mercado. No ano passado nós tivemos ainda eleição no Brasil e também foi um momento de muita polarização, né, e de muito desgaste em termos de muita oscilação dos preços dos papéis no mercado. Por outro lado, chegou em 2023, nós conseguimos aí entregar, todos os planos estão suplantando as suas referenciais de rentabilidade, inclusive batendo, né, batendo até a taxa Selic, para vocês terem uma ideia. E a taxa Selic, vocês hão de convir comigo, que está muito elevada no Brasil ainda, né? Mesmo assim, nós estamos batendo, inclusive, a taxa Selic. E mesmo no horizonte de longo prazo, todos os nossos planos temos suplantado não só os seus referenciais de rentabilidade, mas também a taxa Selic, né? Não tem investimento melhor do que esse que é aplicar nos planos da Regi. Nós temos tanta convicção, né, de que o resultado foi muito bom, que exatamente nós temos aqui um acompanhamento de uma empresa de consultoria que atende 120 entidades fechadas de previdência complementar, né, e ela faz um acompanhamento de 369 planos de benefícios, o que dá um acumulado de mais de 307 bilhões de patrimônio, né, um comparativo da indústria das entidades fechadas de previdência complementar. E a Aditus, ela separa essas amostras por categoria: planos BDs de benefício definido, planos CVs de contribuição variável e planos CDs, né? E vocês podem observar que essa tarja laranja, né, esse gráfico laranja aqui mostra a mediana do mercado, ou seja, enquanto que os planos BDs em média renderam no primeiro semestre, né? Vocês podem observar, né, que no plano BD01 nós conseguimos suplantar essa mediana do mercado, não só suplantar o IPCA mais 4,65, mas também a mediana do mercado. Assim como aconteceu no plano CV03 e todos os demais planos CVs também suplantaram a mediana do mercado, que mostra a assertividade da nossa estratégia de investimento no primeiro semestre. Outro ponto que é fundamental nesse processo também, que nós também queremos mostrar para vocês, é a questão do VaR, né? Do valor em risco dos planos, né? Nós não só conseguimos aumentar a rentabilidade dos planos, mas também diminuímos o risco também desses planos medido pelo VaR, né? Vocês podem ver, né, esse pontinho azul é a rentabilidade do plano BD01, no caso esse primeiro quadrante. Depois nós temos o CV03, CD05, vocês podem ver que todos eles nós conseguimos reduzir o risco das carteiras e conseguimos suplantar a rentabilidade, ou seja, estamos no melhor dos mundos, entregando o melhor dos mundos, ou seja, diminuindo o risco dos planos e entregando rentabilidade superior aos referenciais. Essa é a nossa entrega desse primeiro semestre e, dado digamos, ao nosso planejamento, a todo o nosso esforço aqui da nossa área, da diretoria executiva como um todo, de todos os empregados da Regi e sobretudo da área de investimentos, nós estamos conseguindo entregar esses bons resultados e esperamos continuar contando com a confiança de vocês continuem aportando seus recursos e também convidando seus colegas, eventualmente. Laércio mostrou aí um número grande, né, ainda de não participantes, né? Convide os seus colegas a conhecer um pouco desses números e trazê-los aqui para a Regios, né, para fazer o seu investimento seguro no seu futuro. Era isso, gente, que nós tínhamos para mostrar. Eu devolvo a palavra para a Geise, né, que vai dar seguimento aqui ao nosso encontro de prestações. Obrigado. Maravilha, Sandro, muito obrigada. Gostaria de agradecer também aos demais diretores pelas informações, né, apresentadas. Sabemos que a transparência ela é um pilar assim fundamental da nossa entidade. Bom, agora, né, para a gente poder fechar esse bloco, né, da prestação, vamos às perguntas. Bom, queria agradecer, na verdade, a participação, né, de todos vocês que enviaram as perguntinhas para a gente. Essa interação com vocês, ela é fundamental para a gente estar mais próximo dos participantes. E vamos, então, à primeira pergunta. Quero saber
Como a gente recebe o saldo do Brasília Prev por e-mail? Foi uma pergunta do Cirqueira. Siqueira, a gente agradece a pergunta, mas é muito interessante, super importante o participante acompanhar a sua reserva, os recursos que estão aqui sendo administrados. E você pode pedir o extrato pelo e-mail relacionamento@regios.org.br, mas muito mais fácil ainda é você acessar o website próprio do Brasília Prev, né, que é brasiliaprev.com.br. Você clicar lá no portal do participante, você vai pedir, tem a senha que você mesmo pode criar como primeiro acesso, e ali você pode acompanhar rigorosamente todo mês o crescimento da sua reserva. Também no aplicativo mobile, tá? Então você tem tanto acesso no aplicativo quanto no website do plano. É importante essa sua pergunta. O participante precisa estar atento e acompanhando, até para melhorar, para ter um benefício bem bacana lá no futuro. Tá bom? Maravilha, obrigada, Miriam. Inclusive, essa dica não é só para ele, né? São para todos os Para todos, participantes, né? Utilizarem nossos canais, nosso é. portal, nosso aplicativo. Bom, Gente, então vamos. tem até o balcão virtual, né, Geise? No balcão Isso. virtual, se a pessoa quiser um atendimento personalizado, é só agendar e os nossos consultores aqui estão de prontidão para tirar qualquer dúvida dos participantes. Acesse o site da Regios, www.regios.org.br, e fale conosco em qualquer dúvida, tá bom? Isso mesmo, o balcão virtual, inclusive, foi um novo produto, né, Miriam? Produto não, acho que a gente colocou, na verdade, um Canal, novo né? canal, né, para os participantes, para a gente estar É, mais próximo, né? Igual a gente está aqui no vídeo, você pode estar sendo atendido também por um consultor exatamente. nosso. Tá tudo bem. Lançado no primeiro semestre, né, Geisa? Exato, foi Foi lançado mesmo. no nosso primeiro semestre, exatamente para estar mais próximo aqui do nosso participante. É. Bom, então a gente tem aqui uma segunda pergunta, que é da Gilmara, que fez uma pergunta bem interessante, tá? Porque tem o plano CD5 e gostaria de mudar para o CV03. Como que eu posso proceder? Tá, Gilmara, então assim, quando você entrou no banco, eu acredito que você seja do banco, né? Não estou com a sua matrícula aqui, mas vamos lá. Quando você entrou na patrocinadora, você teve a opção do plano CD05, no caso do banco e da CARD, e do CV03, e na época você optou pelo CD05. Então, para você não tem como migrar para o plano CV3. Você teria que, primeiro, a gente tem que para entrar no plano CV3, como ele é um Isso é plano. uma norma da Previc, né, Miriam? É bom deixar claro isso, né? Não Isso, não há existe, migração, não não existe existe. essa possibilidade, né, tá certo. Mas se você quer ver qual o custo para você entrar no plano CV3, porque o plano CV3, pela característica dele, ele tem risco atuarial, ele tem fórmula de cálculo para invalidez e também paga benefícios vitalícios. Então, para você entrar no plano CV3, uma vez que você não entrou lá no início, né, você está querendo fazer isso agora, você teria que pedir o cálculo da joia atuarial. Esse cálculo é feito rapidinho para você, e aí você avalia, não, realmente eu quero entrar no plano CV3. Então você vai cancelar o seu plano CD05 e paga a joia e começa a contribuir no plano CV3. Quando você rescindir o contrato com o BRB, você terá direito ao seu benefício no plano CV3 e no plano CD05, que foi aquele primeiro plano, você vai poder resgatar os recursos de acordo com a regra de resgate vigente na época que você fizer o exercício o requerimento, né? Então, eu acho interessante você entrar em contato conosco, se tiver qualquer dúvida, já pede o cálculo da joia para você
verificar se é possível, toma a decisão, começa a contribuir, pede o cancelamento no CD05 e depois faz a adesão no CV3, não fique sem a proteção de um plano de previdência, tá? Essa é a primeira dica. Segunda dica, o plano CV3, o regulamento está lá na Previc e ele será fechado para novas adesões. Então, se realmente você quer fazer a sua adesão no CV3, vamos ser rápida, viu? Liga para a gente e a gente já vai tomar providência aí para te informar todas essas questões, tá bom? Obrigada demais. Maravilha, Miriam, obrigada pelo esclarecimento, né? Obrigada, Gilmara, pela participação. Queria agradecer, né, a presença, né, e a audiência de você participante, que parou um pouquinho para escutar aqui a gente, saber os resultados e saber dessa novidade também. E queria agradecer a toda a diretoria, né, pelos esclarecimentos e por essa transparência que é fundamental para todos nós. Eu que agradeço. Obrigado e um forte abraço a todos. Obrigada. E, pessoal, antes de vocês saírem, tá? A gente deu um recado para vocês. A gente convida vocês a participarem ativamente da gestão do seu plano, tá? Então, siga a gente nas nossas redes sociais, os nossos canais. A gente tem vários canais aí para poder estar entrando em contato com vocês. Estamos, né, à disposição e também no nosso site. Mais uma vez, a gente agradece e até a próxima. Tchau, tchau.